O amor falou comigo. Ninguém explica Deus, mas o próprio Deus nos conta quem Ele é. Era janeiro de 2019 quando eu, Thiago Silva, em silêncio no meu quarto fechado, de joelhos dobrados, veio a voz do amor dizendo: em 1 Coríntios 13, eu estou falando de mim. Para você me conhecer, basta você parafrasear todas as minhas ações com base em 1 Coríntios 13, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então, o próprio amor fez duas paráfrases. Ainda que eu criasse a terra em 6 dias e descansasse no 7º, se não fosse por amor, de nada valeria. Ainda que eu morresse em uma cruz sem pecado e ressuscitasse ao 3º dia, se não fosse por amor, de nada adiantaria. E assim, você pode parafrasear todas as minhas ações com base em 1 Coríntios 13, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que você irá me conhecer. Rapidamente, pensei nas principais histórias da Bíblia e comecei a parafrasear. Ainda que eu abrisse o Mar Vermelho para o povo de Israel passar, se não fosse por amor, de nada valeria. Ainda que eu permitisse a Jó ser provado, se não fosse por amor, de nada adiantaria. Ainda que eu permitisse Daniel ser lançado na cova dos leões e resgatá-lo com vida, se não fosse por amor, seria apenas uma demonstração de poder para impressionar as pessoas. Então perguntei: é assim que devo fazer? Posso parafrasear todas as suas ações assim? E o amor respondeu: sim. Sendo assim, continuei parafraseando. Ainda que eu lançasse as 10 pragas no Egito, se não fosse por amor, de nada valeria. Ainda que eu destruísse Sodoma e Gomorra, se não fosse por amor, de nada adiantaria. Após essa paráfrase, perguntei: então, sua ira é amor? E o amor respondeu: sim. Fiquei surpreso e continuei a parafrasear. Ainda que eu criasse o inferno para o diabo e seus anjos, se não fosse por amor, de nada valeria. Mais uma vez perguntei: então, o inferno é por amor? E o amor respondeu: sim. Fiquei admirado e cheguei a uma última pergunta. Sendo assim, você ama até o diabo? E o amor respondeu: sim, ele que não acreditou. Quando essas palavras vieram até mim, eu comi cada sílaba e as digeri em meu íntimo. Elas me nutrem dia após dia. Elas são minha maior satisfação de existência. Por alguns momentos, eu duvidei dessas palavras. Eu sabia que elas não eram minhas, mas pensava que talvez alguém poderia estar querendo me enganar ou fazer de mim um herege. No entanto, ao longo de 2 anos após essa experiência, esse amor trouxe ao meu coração uma imensa sensação de paz e um profundo amor incondicional. Esse amor também me curou de várias coisas, dentre elas, livrou-me da depressão que eu vivia, devolveu a minha alegria e regularizou meu metabolismo. Após cada cura, sabendo de minha incerteza, ele me perguntava: reconhece a minha voz? Impossível não a reconhecer. Foi essa voz que falou comigo várias outras vezes, trouxe-me até aqui neste livro e motivou-me a contar para você essa minha experiência. 1 Coríntios 13 é um dos capítulos mais populares e conhecidos da Bíblia Sagrada, mas preparei para você uma tradução direto do Novo Testamento em grego, sua língua original, uma tradução mais explicativa e com maior número de sinônimos de algumas palavras que avaliei serem importantes para a sua melhor compreensão. Acompanhe comigo. 1 Coríntios 13. Em 1 Coríntios 13, eu estou falando de mim. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor, minhas palavras não seriam eternas, mas seriam tão passageiras como o símbolo que soa e logo o som acaba. Ainda que eu tivesse o dom de profetizar
e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mas utilizasse essas habilidades sem amor, de nada valeria. Ainda que pela fé eu transportasse grandes montes, não sendo por amor, seria uma grande demonstração de vaidade e exibicionismo. Ainda que eu doasse todos os meus bens aos pobres e entregasse o meu corpo para ser queimado por uma causa nobre, não sendo por amor, seria uma atitude totalmente irrelevante. O ágape é paciente e longânimo. Ele não sente inveja, não se vangloria e não ostenta o que possui. O ágape não é rude, grosseiro ou ofensivo. Ele é manso, humilde e gentil. Ele não busca seus próprios interesses e não guarda mágoas. O ágape não se alegra com a injustiça, mas com a verdade. O ágape tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O ágape nunca falha. Nele não há margem de erro. Ele nunca irá cair. É invencível. Amor é seu nome. Depois disso, é sobrenome. A ira. Então, sua ira é amor? E o amor respondeu, sim. Para uma justiça ser justa, é preciso que ela seja imparcial, pois justiça parcial não é justiça. A justiça parcial julga ou analisa de maneira tendenciosa, agindo a favor ou contra algo ou alguém, sem se importar com a verdade dos fatos. E isso é injustiça. Não é possível Deus se esvaziar de amor para praticar a justiça. Geralmente, Deus é misericordioso com a humanidade, mas Deus nunca foi ou será injusto. Deus nunca irá cometer pecados ao se irar. Em Deus não há possibilidade de trevas. Nele não há maldade alguma. Não se trata de Deus ser amor e também justiça, pois o amor de Deus é justo, e em Deus não há justiça sem amor. A ira de Deus aplicada ao homem tem sempre um caráter pedagógico e educativo. Deus estará empenhado em livrar o homem do inferno até o último dia de vida do homem na terra. Como um bom pai disciplina o seu próprio filho, o Senhor também disciplina o homem para o seu próprio bem. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Deus é muito paciente com todos e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. No Antigo Testamento, ao destruir uma cidade ou nação, a motivação de Deus dava-se sempre pela maldade multiplicada e pela prática instaurada do pecado entre aqueles habitantes, a ponto de serem uma ameaça para os outros povos vizinhos. Sendo assim, para a preservação do bem, Deus trazia a justiça sobre a terra, e até hoje Deus opera dessa mesma forma. Deus não tem o bondoso por malvado, o justo por injusto, o amigo por inimigo. As ações dos homens estão descortinadas perante os olhos do Senhor. A ira de Deus dura apenas um momento, mas o seu favor dura uma vida inteira. O inferno. E mais uma vez perguntei, então, o inferno é por amor? E o amor respondeu, sim. O mal é histórico, o bem é eterno. O mal tem início e fim, somente o bem durará para sempre. Adão foi expulso do jardim do Éden para não comer do fruto da árvore da vida e viver eternamente sob a condição de pecador. Esse fruto da árvore da vida será dado somente ao que vencer, somente ao que for fiel até a morte. O vencedor viverá eternamente. O perdedor infiel, após o juízo final, será lançado no lago de fogo e lá terá a sua segunda morte, sendo exterminado para sempre do palco da existência. Assim como a nuvem se desfaz e passa,
Aquele que desce à sepultura jamais voltará a subir. Nunca mais voltará para a sua casa, e o lugar onde mora nunca mais o conhecerá. Ao homem está ordenado morrer uma só vez nesta terra. Depois virá o juízo de Deus. O vencedor, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte, que é o lago de fogo. O salário do pecado é a morte, não a tortura infinita. A palavra eternidade aplicada ao perdedor infiel e aos demônios deve ser entendida como eterno até o dia do juízo final, ou eterno até o lago de fogo. Para alguém sofrer no lago de fogo eternamente, seria necessário comer do fruto da árvore da vida e depois ir para o lago de fogo. E isso não irá ocorrer. O fruto da vida é somente para os vencedores fiéis. Na parábola do credor incompassivo, apresentada em Mateus 18, 23, 35, o homem que foi perdoado de uma grande dívida pelo rei, mas não perdoou o seu próximo por uma dívida bem menor, foi lançado na prisão para pagar tudo o que devia. É lógico compreender, entretanto, que, pagando ele o que devia ao rei, não permaneceria infinitamente na prisão. Um dia no paraíso é melhor que 1000 dias em qualquer outro lugar. Um dia no inferno é pior que 1000 dias em qualquer outro lugar. O diabo. Fiquei admirado e cheguei a uma última pergunta. Sendo assim, você ama até o diabo? E o amor respondeu, sim, ele que não acreditou. Dizer que Deus não ama o diabo é dizer que o amor de Deus não é incondicional. Deus se relaciona em amor incondicional com tudo e com todos. Deus ama a humanidade e todas as criaturas. Quem não consegue compreender o amor ao não amável é porque ainda acredita que o amor é apenas por mérito ou por reciprocidade. Em Mateus 5, 43, 48, Jesus ordena que nós devemos amar nossos inimigos, nossos adversários e quem nos odeia. Certamente, Deus não pediria aos homens uma coisa que nem ele consegue fazer. Se um homem natural pode amar o seu adversário, quanto mais o Criador. Se algum homem natural tivesse a capacidade de fazer alguma coisa boa, e se nessa mesma coisa Deus fosse incapaz, esse homem seria superior a Deus. O amor ao inimigo é a maturidade, e para ser assimilado, precisa ser vivenciado.